Foi, em nome de Jesus. Agora segura até o final, viu? Vamos ver. Pronto. Vamos lá. Qualquer imprevisto aqui, vocês me avisam, tá? Me ajuda aí na técnica. Essas besteiras tudo depois eu corto. Então vamos lá. A gente hoje vai estudar sobre a escrita, né? Como que iniciou. Porque assim, não é que a humanidade ela surgiu com um casal e depois os povos, e eles já tinham todo um vocabulário, eles tinham letras, eles tinham alfabeto, eles tinham os idiomas e tudo mais. Não. Isso foi surgindo ao longo dos séculos, foi se usando muitos materiais, muitas formas de escrita, e até hoje, né, os povos têm, lógico, que tem no mundo que a gente chama de ocidental, então você tem, assim, não tem uma unanimidade, mas você tem uma semelhança entre a escrita, né? Então a gente consegue, o nosso A é o A nos Estados Unidos, é o A na Espanha, é o A em Portugal, então assim, a nossa letra, ela é identificada, as palavras não, estou falando os caracteres, né? Caracteres são letras, a gente chama de caracteres, então são semelhantes. Agora lógico, se você vai para um árabe, para uma escrita libanês, para um mandarim, que é o chinês, então ela é bem diferente, né? Se a gente vai até mesmo para um hebraico, também é bem diferente os caracteres, as letras. E aí a gente percebe então que tem essas diferenças e que a gente precisa estudar muito para entender essa língua. Se você pega o inglês, o espanhol, algo assim, já um italiano, você tem uma certa semelhança, até de palavras, de pronúncia e de escrita principalmente. Mas essas coisas aí, elas foram surgindo, e aí a gente vai tentar entender como que foi esse início, né? Como que a Bíblia, onde ela surge nessa história, e para a gente entender também quais as dificuldades que havia. Porque a gente tem, como eu disse no começo da matéria, a gente tem a Bíblia assim e fala, nossa, né, tudo pronto, tudo fácil, mas o que foi preciso para que a gente tivesse essa Bíblia da forma que a gente tem, traduzida inclusive da forma que a gente tem, o que aconteceu com esses homens que fizeram isso? Por exemplo, William Tyndale, um homem na Inglaterra, ele foi que traduziu do latim para a língua, no caso, que era o inglês, né? E depois veio João Ferreira de Almeida, que foi o português. Então a gente tem vários homens que se dedicaram a isso, e até hoje há. Em missões existe uma área muito escassa de pessoas e bem pouco conhecida, que é pessoas que se dedicam 10, 15 anos para traduzir a Bíblia no idioma daquela nação ou lá daquele local. Então assim, é bem pouco falado, mesmo em missões, mesmo entre pessoas que fazem, né, que trabalham com missões, é uma área muito pouco explorada, bem pouco explorada. Rapaz, que fala ruim essa, bem pouco, é isso mesmo, né? Ou muito pouco, tudo errado, né? Então é pouquíssimo explorada essa área, por exemplo, de tradução. Então é uma coisa que a gente devia discutir, ou seja, e orar para que Deus levantasse pessoas que fizessem esse trabalho, que é fundamental. Você tem aí vários povos, várias milhares ou milhões de pessoas que não têm a Bíblia na sua língua. Então hoje ainda existe isso, inclusive no nosso país algumas tribos indígenas não têm, porque a gente tem o Tupi-Guarani, que é uma língua dos indígenas, mas a gente tem diversos dialetos. Dialetos, eles são variantes da língua. Então você tem o Tupi-Guarani, mas você tem outros termos e outras palavras que é diferente de uma tribo para outra. Então a gente precisa também, no nosso país inclusive, de pessoas que traduzam a Bíblia para a língua aí dessas tribos, né? Então, só para a gente entender toda essa demanda e diversidade. Então bora lá. Aqui a gente chama essa escrita, foi escrita em um material chamado óstraco. Óstraco é essa pedra aqui, ó. Não sei se está percebendo, isso aqui é uma pedra, né? Então olha só as imagens, ou melhor dizendo, olha só a escrita, né? Algumas são uma imagem que eu não faço ideia do que é, só para a gente entender a dificuldade que se tem, muitas vezes, de você identificar alguma escrita. Em 1900 século passado, vou lembrar agora a década, século passado foi encontrado, acho que é 1947, se não me falha a memória, foi encontrado nas cavernas de Qumran, ali no Oriente Médio, os rolos de Isaías. Então olha só, né? Ou seja, o livro de Isaías todo
foi encontrado dentro de um pote de barro, de um vaso. É onde eles depositavam os rolos. Daqui a pouco vocês vão ver o que são esses rolos. Eu falei na aula passada que não era assim 2, 3 livros, né, juntos. Eram rolos. Então você abria um rolo, era o profeta Isaías, abria outro rolo, Oséias, Jeremias, Ezequiel. Então Jesus, no capítulo 4 de Mateus, por exemplo, quando entra na sinagoga no dia do sábado, é dado a ele o rolo de Isaías, e ele abre justamente naquela parte onde está escrito que o Espírito do Senhor me ungiu para pregar as boas novas ao manso, restaurar os contos do coração, liberdade dos cativos e tal, não é? A gente identifica que ele estava lendo Isaías capítulo 61, mas eles naquela época não tinham essa informação. Isso foi, ou seja, capítulo, versículo, isso foi introduzido na Bíblia em 1250, ou seja, da nossa era já, né? Então, quando Jesus leu, 1250 anos depois é que colocaram lá capítulos, dividiram a Bíblia, né, os livros em capítulos. 300 anos depois, ou seja, 1550, é que colocaram versículos para identificar mais ainda, de uma forma mais detalhada, né? Mais assertivo. Então a gente percebe quanto foi facilitado essa questão da escrita, né? E os materiais. Então olha só, num pedaço de pedra que não era grande, como que você ia carregar uma pedra de 500 quilos, 400 quilos, 100 quilos? Não tinha como. Então eram pedras pequenas mesmo, 20 centímetros, 30 centímetros, né? E se escrevia pouco. Então a gente percebe aqui que não é lá uma mensagem muito extensa, né? É claro que uma imagem queria dizer muita coisa, tá? É só para a gente entender aí essas dificuldades. Então bora lá. Eu acho que agora vai, porque eu tirei aquele plástico tribulado, né? Aquele plástico do inimigo. Agora não tá aí. Agora vai. Então esse é o óstraco, tá? É uma espécie de escrita na pedra, né? Esse talvez seja um dos mais conhecidos que a gente tem, inclusive na escola. A gente aprende isso aí. Vocês aprenderam? Lembram disso? Faltaram aula, vocabulário? Aula de história, né? É isso, porque a escrita é egípcia. Aqui, ó, isso é chamado de hieróglifo. Hieróglifo. E aqui é interessante, ó, a gente percebe um monte de imagem, né? Parece um pássaro, parece aqui uma espécie de chave, né? A gente vai identificando mais ou menos aí uma coisa ou outra. Ó, outro pássaro aqui, ó, pássaro, muito pássaro, né? Então, parece que é uma pessoa. Então, aqui um olho, né? Possivelmente é um olho. Então a gente percebe, ó, que são só imagens. E eles escreviam assim, ó, de cima para baixo, tá vendo? Dessa forma, ó, que a gente escreve aqui no horizontal, né? Da esquerda para a direita, ao contrário do hebraico, por exemplo. O hebraico é da direita para a esquerda. Então a frase começa aqui e ela acaba aqui, ó, do hebraico, né? Nós escrevemos daqui, da esquerda para a direita. Aqui ele escreve de cima para baixo. Olha a dificuldade. Então, para estudar isso, entender isso. Fora que, o que significa essa imagem? O que significa essa imagem? O que significa essa imagem? Isso aqui parece até uma escadinha, né? Alguma coisa assim. Então, a gente percebe aqui, ó, a forma de escrita, como que eles deixavam registrados aí as mensagens, né? E aqui também, ó, tudo isso aqui eram escritos em cavernas, em pedras, né? No caso, mas geralmente em cavernas, em alguma coisa assim, mas eram em pedras. Então eles desenhavam mesmo. Então aqui eles contavam uma história apenas com os desenhos, apenas com as imagens. Então aqui havia uma história e aqui, claro, havia mais ainda informação que era a própria escrita. Então essa é a escrita dos egípcios antigos, que é chamado de hieróglifo. Bora lá mais uma para ver. Então isso era escrito também em pedras, né? Os materiais que eram usados. Óstraco Óstraco, na verdade, não chegava a ser uma pedra, era uma espécie de cerâmica. Então, é um pouco diferente de pedra bruta mesmo, né? Aqui, a gente chama de escritura, aqui, ó, escritura cuneiforme, tá? Então, cuneiforme é conhecido. Isso aqui, irmãos, a gente chama de um tablet de argila, de barro mesmo, tá? Tablet, coisa nova. Aí, já tinha tablet naquela época. Igual outro falou assim, rapaz, esse negócio de o primeiro a armazenar a mensagem na nuvem foi Moisés, né? Então,
Oh, meu Deus do céu. Aqui, ó, é um tablet, chama de tablet mesmo, né? Porque era uma espécie de um tabletzinho, pequeno mesmo. Isso aqui tinha em torno de 15 centímetros, tá? Isso aqui, ó, só pra gente perceber como era pequeno. A gente às vezes olha a imagem aqui e fala, nossa, era um quadro. Não era. Era pequenininho mesmo, assim, ó. 15 não, era um pouquinho mais, 20 centímetros, tá? Um 20 mais ou menos por 10. Então 10 aqui, ó, 20. Por que é chamado de cuneiforme? Eu não sei se dá para perceber, mas isso aqui é mais ou menos assim, como se fosse cavado, sabe? Uma cunha. Por isso que é cuneiforme. Eles escreviam com a cunha. Então, eles faziam aqui uma cavidade, ó, outra cavidade, e eles identificavam isso aqui como caracteres e letras deles. Então, dependendo da direção da cavidade, ó, percebe que a cavidade está para cá apontando, né? Essa aqui apontando para cá, ó, 4 apontando para lá, uma espécie de uma cavidade quase que um risco, tá vendo? Uma cavidade uma seguida da outra, ó, 2 aqui e 2 em seguida, uma ao contrário. Então, isso aqui eles identificavam com a mensagem. Cada figura dessa era correspondente a uma letra ou uma palavra inteira. Olha só, mas como que eles se comunicavam, né? Então, houve um tempo que eles escreviam assim, é chamado de escrita cuneiforme, e isso é conhecido como tablets de argila, né? De barro. Então, bora ver outro aqui. A gente vê chegar até onde outro tablet, ó, de argila ou cera. Aqui parece que é um negócio mais elaborado, né? Ou seja, mais desenhado. Então a gente percebe aqui, ó, já tem os desenhos. Embora aqui também seja escrita cuneiforme, porque ela é, como que é que chama? É talhado, né? Não tem entalhe? Sabe aquelas portas talhadas? Vocês nunca viram? Que é desenhado assim, tipo esculpida mesmo. Aquilo lá é chamado de entalhe, né? Então, as pessoas entalhavam na madeira, no caso aqui entalhavam na argila, no barro ou em cera, né? Então, mas era aqui, ó, escrita cuneiforme, porque eram cavidades e eles... Percebe aqui, ó, então já dá para perceber o tamanho, né? O tamanho de uma mão, ó, a palma de uma mão. Então você percebe que era bem pequenininha, né? Não é nada assim muito grande. Então a palma de uma mão, você deduz aqui que tem 15 centímetros, uns 15, outros 20, mas só para a gente ter ideia. Então isso aqui era uma forma de escrita, de se comunicar. Bora ver outro aqui, até a gente chegar aí como que a Bíblia foi escrita mesmo, né? Essa aqui também é uma escrita em cuneiforme, mas aqui ela já tem um formato diferente. Isso aqui está até exposto num lugar bonitinho, que é num museu, né? Se não me falha a memória, é no Cairo. Ou é no Cairo, ou é em outro lugar lá daquela região, Egito e tal. Então aqui é um cilindro que tinha. Aqui, lógico, não dá para a gente identificar, mas também são aquelas letrinhas lá, ou aquelas imagens cuneiforme. Agora isso aqui, ó, olha como é escrito, ó, um monte, tá vendo? Isso aqui já tem uma mensagem assim, muito extensa, né? Que lógico, que quebrou, né? Está deteriorado, é um achado arqueológico, então não está em perfeito estado. Mesmo porque isso aqui tem, sei lá, milhares de anos, né? Talvez 3, 4 mil anos, né? E mesmo assim, olha como está conservado boa parte. Mas aqui a gente percebe, ó, que é escrita, isso aqui é um cilindro, uma espécie de uma garrafa, e é escrito nela toda. Então olha que coisa interessante, né? Então aqui já tinha mensagem até umas horas. É um livro de 300 páginas, né? Só para a gente ter ideia de como que foi essa comunicação ao longo do tempo. Bora ver mais um aqui, ver o que aparece para a gente. Outra cuneiforme, só que aqui é uma espécie de um obelisco, sabe? Um pilar, né? Quase que uma coluna mesmo, uma coluna assim, coluna dessas aqui de concreto, né? Mas aqui era pedra, isso aqui era pedra mesmo. Então aqui a gente percebe também, ó, eu vou contextualizar, mas lógico que não era isso aqui, né? Uma página, outra página, não era, né? Eles não chamavam assim, nem entendiam assim. Mas só para a gente entender, ó, aqui tá vendo? Tem uma escrita daqui a aqui, né? Daqui a aqui, outra escrita daqui a aqui, outra escrita daqui a aqui. Então isso aqui era também outra forma de eles registrarem também, né, aquela forma de cunha. Então eles iam cunhando, eles iam esculpindo na verdade. Então a escrita era uma escultura. Olha como hoje é muito fácil, você pega uma caneta, um lápis
vai lá e escreve. Não, aquilo é muito trabalhoso. Para fazer um negócio desse aí, para escrever isso, nossa, era muito tempo. Um tabletzinho que a gente viu, que é do tamanho da palma de uma mão, para escrever aquilo, para fazer aquilo, era muitas horas. Muitas horas para fazer, porque tinha que você pegar a argila, o barro, né, mole, moldar, deixar ele num ponto que dava para você cunhar e deixar aquilo secar para ficar fixado aquilo lá. Então era um processo, na verdade. A escrita era um processo, né? Hoje a gente às vezes está no estudo, a gente está estudando aqui, ela falou, não, anota isso aí, escreve isso aí. Todo mundo tem um papel, uma caneta e faz isso muito fácil. Agora imagina só, né? Ou ser muito mais fácil ainda, né? Hoje os preguiçosos. Tira uma foto que está escrito. Aí eu já vejo que a preguiça pegou meu nome, né? Ele vai lá e a gente passa lá, ele vai lá e tira a foto, é verdade. Não é? Eu mesmo, olha, a tecnologia, isso vai facilitando e a gente vai se habituando, né? O WhatsApp, para mim escrever no WhatsApp é um atraso. É sério, eu dificilmente, eu acho que você já deve ter reparado que eu evito, né, digitar. Para mim, se eu tenho áudio, meu Deus do céu, que é muito mais prático, para que eu vou ficar lá naquele negócio digitando? Um atraso de vida, negócio Eu prefiro digitar. ultrapassado. Não, tem ainda bastante gente que gosta de digitar, né? Isso é até bom. Mas para mim é uma praticidade tão grande. Eu vou lá e falo, senão eu escrevo aquele texto. Mesmo porque, dependendo do que eu vou transmitir, para certas mídias, um texto muito longo não é adequado, as pessoas não leem até o final. Então, qual que é a dica para você escrever um texto? Principalmente no computador, no Facebook e tal, né? Não tem aquela barra de rolagem? Sabe a barra de rolagem? No canto assim, não tem que você clica nela e aí você desce e sobe a página? Aquilo é barra de rolagem o nome, né? Então assim, tem lá, dependendo do pontinho também que está, é onde a tela vai correr, não é? Então se tem um negócio desse tamanho assim, ó, nossa, vai lá embaixo. Então você vai ter várias e várias páginas. O ideal é que aquilo esteja num tamanho maior possível, que a pessoa só vai no máximo correr um pouquinho para baixo e ela já acaba o texto. As pessoas não leem nessas mídias, elas veem figuras, imagens e vídeos curtos também, 2, 3 minutos, o ideal é 1,5 no máximo. Então tem todas essas questões que vão assim tornar a comunicação eficaz, né? Então só para a gente entender a evolução da comunicação, da escrita e tudo mais. Então as mídias sociais vieram assim para revolucionar milhares e milhares de anos nessa questão de comunicação, né? Muito interessante. Então aqui a gente percebe, ó, que é uma coluna, né? E uma escrita aí que pode ter certeza que tem muita coisa escrita aí, tá? Então ainda a gente está vendo a escrita cuneiforme. Vamos ver outra aqui. Se muda. Sim. Isso que eu queria falar para vocês. Eu acho que tem até. Tá, acertei, é 1947. Então os manuscritos chamados do Mar Morto, né? Isso aqui, amados, ó, é um pedaço de uma folha, vamos colocar assim, tá? Que é chamado de papiro, tá vendo? Papiro. Papiro é o nome desta folha. Por quê? Ela era feita a partir de uma planta, né? Aliás, hoje os papéis ainda são feitos a partir de árvores, no caso, né? Ou de plantas. Mas essa aqui era uma específica. Ela era feita de uma planta chamada de biblos. Tem alguma semelhança com uma palavra que vocês conhecem? Bíblia, né? Claro. Então, biblos era o nome da planta, uma planta aquática, né, que havia nas beiras, na margem mesmo dos rios, e eram pego, a gente vai ver daqui, acho que daqui para frente a gente vai ter aí alguma imagem que eu me lembro, acho que tem, se não tem, acho que eu tirei. Mas era uma espécie de caniços, né, essas plantas, e lógico, tinha um processo de trabalhar como tem hoje. Você pega lá a árvore, tem todo o processo da celulose até chegar a esse papelzinho aqui, gramatura, cor e tudo mais. Então esse aqui é um pedaço de uma folha, tá? Ó, escrita em hebraico quadrada, ou seja, quer dizer que aqui não tinha vogais. Isso aqui é hebraico, ou seja, o Antigo Testamento, é a língua do Antigo Testamento, só que não tem vogal aqui, ó. É tudo consoante. Imagina só uma palavra você pronunciar sem vogal. Pensa em alguma aí, enquanto eu tomo água aqui. E tenta pronunciar, pensa e tenta pronunciar. Acho que nem existe, né? Não existe, na nossa língua não existe.
Mas no hebraico era assim, só consoante. A gente chama de uma língua consonantal, ou seja, não existia vogais. Como que se pronuncia uma palavra sem vogal? Isso antigamente, hoje em dia não é. Não, desde o ano 500 da nossa era, depois de Cristo, uns judeus chamados de massoretas. Massorá quer dizer tradição. Esses massoretas eram homens hebreus, né, judeus, melhor dizendo, se usava mais o termo hebreu é bem antigo, na época de Abraão. Aliás, na época de Jesus ainda tinha, mas o mais comum era os judeus, né? Então, esses massoretas eram homens judeus no século VI, ano 500 aproximadamente. Israel, os judeus tinham sido dispersos por todo o mundo. Lembra que no ano 70 nós tivemos história do cristianismo, não tivemos essa matéria? Não? Nossa, que pena. Então, mas quando a gente tiver, vocês vão ter essa informação mais detalhada. No ano 70 depois de Cristo, se cumprindo até a profecia de Mateus 24 e falas de Jesus, os romanos entram, né, em Jerusalém, põem a fogo, destrói a cidade de Jerusalém. Então os judeus, eles são dispersos por todo mundo. Alguns são levados escravos, outros mortos, e outros fogem e vão para os quatro cantos do mundo aí. A semelhança que houve lá na Babilônia. Então a Babilônia foi a primeira dispersão, né, que no estudo a gente chama de primeira diáspora. Diáspora é a palavra grega para dispersão. Então a primeira dispersão foi lá em 590, em 605 a.C. É que teve três levas dos judeus para a Babilônia: 605, 599 e 586. De 586 a 516 se cumpre aqueles 70 anos lá que o povo passa na Babilônia, né, onde Daniel escreve o livro, onde Ezequiel profetiza, onde Jeremias diz que eles iriam passar 70 anos lá e tal. Então ali é a primeira dispersão. Eles saem da sua terra, a nação toda, né, e elas são dispersas para outras nações. Muitos vão para a Babilônia, a maioria, mas outros começam a ir para outros lugares que não foram escravizados. Então a segunda diáspora é no ano 70 já da nossa era. Então nessa diáspora, o que acontece? Muitas pessoas foram viver na África, na Grécia, em Roma, e em muitos outros, Espanha, em muitos outros lugares, né? E o que acontece? Então havia outras culturas lá. Eles foram perdendo então a sua cultura, ou seja, a sua língua, porque não se falava o hebraico em Roma, não se falava o hebraico na África, em Espanha, em outros lugares mais, falavam a língua local lá. Então as gerações foram perdendo a característica, né, cultural, e era muito difícil essa língua. Então uma língua que não tem consoantes tem que ser ensinada o menino desde criancinha, bebezinho mesmo, né? Ele ouvindo, ele vendo, ele identificando, para que ele pudesse compreender isso. E isso foi se perdendo. Então esses judeus que queriam manter, preservar a tradição, eles o que fizeram? Falaram, vamos criar um meio para que essa nossa geração possa resgatar a nossa língua, que era muito difícil. Então jamais, porque não tinha língua na ocasião, na época, e nenhuma cultura que fosse parecida com a língua hebraica, ou seja, que não tivesse vogais. Então, como as línguas tinham vogais, eles criaram vogais e colocaram. Vocês já viram, por exemplo, não vai dar para desenhar aqui, vai um Tzinho, um T e dois pontos em cima do T, alguma coisa assim, na letra hebraica. Vocês já viram algum escrito hebraico? Você viu um pontinho, um Tzinho pequeno, 3 pontinhos. Então isso são as vogais. A gente chama de sinais diacríticos, né? São as vogais. Ali tem a, o, i, a. Então assim, são vogais juntas, vogais separadas. Então cada pontinho daquele lá, ele corresponde a uma vogal. Aí você já consegue pronunciar. Então, por exemplo, tem o nome de Deus, Yahweh. Yahweh escreve Yud Het Vav Het, Yud Het Vav Het, YH Yud Het, YHWH. É que eu estou tentando lembrar a pronúncia para lembrar a letra, né? Então Yud, Y, Het, H, Vav, W e Het, outro H. Então, olha só. Então, Yehuá, né? Yehuá é o tetragrama YHWH. Então, Yud, Het, Vav, Het.
esse é o nome das letras. E aí, rapaz, só é consoante, YHWH. Como que você pronuncia isso? Difícil. Aí colocaram sinais diacríticos. O, A, é isso mesmo, né? E, O, A. Yehová, Jeová. Entendeu? Como que a gente chegou nessa pronúncia aportuguesada, mais ou menos, né? Então foram colocando para as outras nações e para a pronúncia ficar pronunciável. É uma redundância, claro. Mas só para a gente entender a dificuldade como foram fazendo para que isso pudesse ser prolongado. Senão a língua ia se perder, né? Alguns entendem que o hebraico é uma língua morta. Não, não é uma língua morta ainda. É falado por um povo, no caso lá no Oriente Médio, Palestina ali, muitos locais é falado o hebraico. Mas ia se perder se não houvesse, então, aí essa adaptação, né? Então, só para a gente entender, ó, isso aqui é o hebraico quadrático. Então, você fala assim, mas é fácil estudar a Bíblia? O cara vai traduzir a Bíblia lá dos papiros, dos pergaminhos? Não, o cara tem que ser um perito para fazer isso. O cara tem que conhecer, sabe por quê? Porque um risquinho desse, eu não sei se vocês estão vendo, mas um risquinho desse parece ser igual ao outro, mas por causa de um risquinho muda. Entendeu? Ele muda. Tanto é que algumas traduções da Bíblia, ela tem uma palavra diferente da outra. Eu mostrei para vocês que tem erro, não tem de copista? Não? Mostrei, né? Então fala, nossa, tem um erro, isso é grave? Não, não é grave. E também é algo compreensível, porque por conta de um risco, né, de uma coisinha mínima, de repente o copista entendeu que era uma letra e ele foi lá e copiou uma letra diferente. Isso muda a doutrina, isso muda a credibilidade da Bíblia? Não, nem um pouco. Mas só para a gente entender que não era fácil mesmo para os peritos, que eram os escribas, né? Que eram os copistas, os caras que a vida deles era isso, era copiar, eles viviam para isso. A profissão deles era isso, era copiar, fazer cópias, muitas cópias dessas. Por quê? Porque isso aqui é um material perecível. Então isso não ia durar um século, 2 séculos, 10 séculos, né? Um milênio, não tinha como. Então eles iam fazendo cópias para preservar, né? Mas era claro, tudo muito minucioso. Então esses manuscritos, ia chamar de manuscritos porque eram escritos à mão mesmo, né? Então, todos ali com a pena, uma tintinha, e eles escreviam. Olha o trabalho. Escrever não é como a caneta que você pega, então você precisava molhar a ponta da pena e escrever lá, molhar a ponta da pena e escrever lá. É muito curioso porque dizem os historiadores, especialistas, que quando esses escribas iam escrever o nome de Deus, eles limpavam a pena, né? Lavavam a pena, eles deixavam a pena lá, iam se banhar, trocavam de roupa, tomavam banho e escreviam o nome de Deus. Todas as vezes que aparecia o nome de Deus, eles faziam isso. Como eles consideravam sagrado esse nome, né? Tanto é que o nome de Deus, ninguém sabe ao certo. Para não ter risco de pronunciar ou de falar o nome de Deus em vão, eles decidiram usar uma outra palavra para Deus, que é o Adonai, que é Senhor, né? Então, na verdade, o nome de Deus mesmo, como foi falado para Moisés, ninguém sabe. Aí tem aí o Yeshua, não, porque o nome tem que ser Roshua, o nome de Deus não é esse, original, isso pouco importa na verdade, né? O que importa é a revelação pessoal de Deus nas Escrituras, não o termo em si. Mas só para a gente entender quantas coisas foram mudadas, alteradas, e a preocupação dessas pessoas, como eles levavam em consideração tudo isso que nós muitas vezes desprezamos, porque para nós assim é comum, né? Uma escrita, um nome, um termo. Então a gente hoje faz piada com o nome de Deus, mas para aqueles escribas era muito sério você falar o nome de Deus. Eles não se arriscavam a fazer isso. Então eles trocaram uma palavra e colocaram lá Adonai, que quer dizer Senhor, né? Ou Jeová, que também se traduz por Senhor. Mas qual é o nome de Deus? Não se sabe. Então, é o eu sou? Talvez seja um que se aproxime um pouquinho mais, mas é exatamente esse? Não, se perdeu na história o nome verdadeiro, original de Deus, né? Nesse sentido, é só uma curiosidade. Então, em 1947, vários manuscritos antigos em papiro foram encontrados numa caverna em Qumran, na Jordânia, perto do Mar Morto, datado do 1º século depois de Cristo. Olha só,
Esses pedaços aqui que foram encontrados é do século I, onde os apóstolos mesmos eles escreveram. É claro que aqui possivelmente é uma cópia dos originais, que a gente chama de autógrafo. Então o autógrafo é o escrito por Paulo, é por Pedro, é pelo Judas, esse é o autógrafo. Isso não existe mais, não tem mais, tá? Mesmo porque não tem como um material desse durar 2000 anos, né? Agora a cópia da cópia da cópia foi preservada. Agora esse aqui sim, quase 1900 anos, mas ó, é um pedacinho, a gente não está falando de um rolo todo, né? Porque eles vão se deteriorando, vai se degradando, se desfazendo mesmo, espalhando. Mas aí os pedacinhos eles conseguiram achar e dataram aí do primeiro século depois de Cristo. Tá? Contém as mais antigas versões conhecidas da Bíblia. É interessante que nesses escritos aqui, quando comparado com a Bíblia que nós temos hoje, ou com os pergaminhos que existem nos museus, nós temos hoje 5.500 cópias aproximadamente desses pergaminhos. 5.500 cópias espalhadas pelos museus do mundo aí. É muita coisa, né? E aí quando pegaram esses escritos aqui, ó, do primeiro século, aí foram comparar as palavras, os termos que tinham aqui com esses que nós temos hoje. Exatamente a mesma escrita. Olha que coisa linda. Isso só para mostrar e para aumentar a credibilidade da Bíblia. Ou seja, não tinha nada diferente escrito, né? Porque as pessoas questionam: ah, mas não mudaram de lá para cá, de tanta cópia, cópia da cópia, cópia da... Será que não mudaram? Então esses achados, eles reforçaram então a credibilidade da Bíblia, que o que foi escrito lá no século I, ou seja, possivelmente a primeira cópia dos originais, é a mesma coisa que está escrito hoje nesses pergaminhos, e é o que nós temos aqui em outra forma, né? Que é a forma de livro. Olha só, então, se você estivesse assim absorvido, ia falar glória a Deus. Tá, deixa lá. Então, os papiros foram escondidos provavelmente para protegê-los dos romanos durante a primeira revolta dos judeus. Lembra que eu falei para vocês? Em 66. Então aqui é a revolta que acontece dos judeus contra o Império Romano, né? No ano 70, ou seja, 4 anos depois disso aqui, aí sim que o general Tito invade e acaba com tudo lá. Mas eles tiveram cerco aí desses 4 anos, tá? Então, em 66, esses judeus, eles esconderam, porque para eles as escrituras era algo assim muito precioso, então não podia cair na mão desses homens, não podiam ser destruídos, tinham que ser preservados. Os judeus, eles entendiam que eles eram os responsáveis pela revelação de Deus, ou seja, por essas escrituras, né? Então eles esconderam provavelmente nesses potes de barro, nessas cavernas. Está muito pequenininho aqui, não está? Mas dá para ver alguma coisa aí? Isso aqui é uma caverna enorme, é uma montanha praticamente. Quer dizer, é uma montanha. E aqui é um buraquinho, ó, é uma caverninha. Então aqui que foi encontrado, tá? Aqui tem outra abertura aqui. Conta-se que um beduíno, esses homens, né, que vivem nesses lugares assim, ele estava procurando uma ovelha dele que tinha se desgarrado. E aí ele vê então essa abertura nesse local, e ele decide jogar uma pedra lá. Ele joga uma pedra e vê que teve um barulho como se tivesse batido no objeto. Aí ele vai lá e vai procurar. Era justamente esse vaso de barro que tinha lá esses pergaminhos. Olha só, o maior achado arqueológico de toda a história. Veja só se não é Deus conduzindo esse cidadão, não é? Escritos antigos em trecho demonstram a crença hebraica num Deus todo-poderoso. Então, é esse pedacinho aí. Vamos para frente que a gente tem mais informações que eu acredito ser interessantes aqui. Não foi não? Agora vai. Meio lento, né? Devagar. Tá bom. Ó, isso aqui é o chamado rolo mesmo, mais convencional. Então você, aliás, até hoje os judeus tradicionais, eles têm, né, esses rolos assim, ó. Isso aqui era conhecido como rolo, tá vendo? Ó? 2 hastes, né, de madeira nas pontas. E aqui você percebe que já é uma folha, né, escrita, ó, mas está vendo como é escrita? Aqui não está de cabeça para baixo, não, é isso aí mesmo. Então ela é escrita nessa direção, ó, da direita para a esquerda, da direita para a esquerda, da direita para a esquerda. Aí vai escrevendo aqui, ó, até aqui, tal, aí vai lá para cima, da direita para a esquerda, da direita para a esquerda, entendeu? E aqui ele vai mudando o rolo, né, fazendo assim, ó, esse movimento. Então a folha vai passando para cá, e aí ele vai lendo.
o rolo. Tá? Isso aqui que é o chamado rolo da época de Jesus. Então foi dado a Jesus um rolo como esse aqui, ó, dessa forma. E Jesus foi lendo, né? Ele abriu justamente naquela parte lá de Isaías 61. Bora lá. Vocês estão achando interessante essa informação? Não? Ainda bem. Também se não tivesse nem ia falar. Mas olha aqui, ó, isso aqui é um material que era usado, tá vendo? Né? Eles faziam essa folha, a partir da folha da planta, eles faziam essa folha aqui, ó, um pedaço, né? Tá vendo? Bem rústico mesmo. E aqui eles iam preparando então esse material aqui para ser um rolo, né? Então eles escreviam aqui e tal. Isso aqui era muito demorado, era um processo muito lento, muito devagar, muito cuidadoso. Vocês fizeram datilografia? Não, vocês são novos pra caramba. Eu fiz curso de datilografia. Pensa na agonia de você ficar lá, tá. Mas já vira máquina, né? Datilografia então. O que acontece? Aquilo lá, se você compara hoje, nossa, que agonia. Ainda mais um teclado digital, né? Rapidinho. Então imagine isso aqui, mas muito mais lento. 10 vezes mais lento ou 100 vezes mais lento do que uma máquina de datilografia. Era um negócio assim que a gente hoje reclama da internet lenta. Você não tem noção do que era. Tá? Então esse é o material que eles começavam a preparar para ser um rolo, para ser escrita, né? Vamos ver outro aqui. Deixa eu ver isso, para a gente ter uma ideia. Os formatos que eles faziam, tá vendo? Então faziam às vezes assim muito comprido, né? Iam fazendo rolos pequenos. Às vezes faziam um assim, ó, só um rolo, e aí eles abriam assim, ó. Aquele lá eles abriam assim, né? Na horizontal, esses abriam assim, ó, na vertical. Vocês nunca assistiram aqueles filmes antigos dos reis da Inglaterra, onde vinha um arauto, um mensageiro, e ele vinha abrir assim um rolo em praça pública? Nunca assistiram, não? Já viu, né? Não. Então assim, lá pelos séculos 15º, né, 1500, 1600, 1700, onde havia muito forte os impérios anglo-saxão, a Inglaterra, então tinha esses mensageiros, e esses mensageiros eles vinham trazer comunicado, né, ou do rei para o povo, ou de um país para o outro. Então eles vinham com esses rolos aqui, ó. E aí, aliás, na Bíblia, lá no Antigo Testamento, no livro de Reis, esses homens, esses mensageiros eram chamados de correios. Dá para ligar, né? Por que correio é chamado de correio? Aí a gente sabe que esses homens eles atravessavam correndo mesmo. Eles iam correndo para outra cidade. Eram verdadeiros maratonistas. Não, o Usain Bolt, coitado. Perdia feio esses homens aí, né? Então eles percorriam assim distâncias enormes. Não sei se vocês lembram, no Antigo Testamento houve um caso que um filho do rei Davi morreu e um mensageiro quis levar a notícia ao rei. Só que a mensagem a ser levada ao rei foi dada a um outro homem, né? Só que esse foi um egípcio lá, um cuxita que fala. E foi dada a mensagem, mas o cara chegou pro oficial e disse: não, eu quero levar a mensagem ao rei. Ele falou: não, a mensagem já está com outro homem. E ele já levou. Não, mas eu quero, me autoriza? Ele falou: vai. Só que não falou a mensagem para ele que era para levar. Ou seja, ele saiu correndo igual desesperado, ultrapassou inclusive esse que tinha mensagem. Aí o povo, o sentinela, né, o atalaia, viu que vinha um homem correndo. Nossa, isso aqui acho que é Aimaas, né? Acho que é ele que vem. Então abre as portas que ele deve ter uma mensagem aí lá do povo que está em guerra. Aí veio ele e falou: eu tenho uma mensagem para o rei. Tá bom, então Davi, tem um homem aqui, um mensageiro, então traz ele aqui. Qual é a mensagem? Ó rei, aconteceu alguma coisa lá no arraial e teve um alvoroço. E o rei: tá bom, mas o que aconteceu? Não sei. Ele tinha o desejo de levar uma mensagem, mas não tinha um conteúdo. A gente fala de pregadores que fala, mas não traz mensagem nenhuma, né? São esses camaradas. Aí veio o outro e trouxe a mensagem, porque a mensagem estava com ele. Mas eram essas pessoas mesmo, eram chamadas de correios. Está escrito lá no Antigo Testamento, lá na Bíblia, lá, os correios que iam e tal, de cidade em cidade. Então, eles levavam aqui essas mensagens assim, ó.
Só que às vezes muito pequenininho, né? Colocavam aqui do lado, coisa assim bem pequena mesmo. Que a gente vê aqui, nossa, será que é um negócio enorme? Não, eram poções bem pequenas. Tá? Então aqui, ó, vários modelos, várias formas, hein, ó, tá vendo? No vertical, no horizontal, com uma haste, né? E olha aqui a penazinha e a pontinha da tinta. Um trabalho doido. E para ter esse material, essa tinta, também não é qualquer um que tinha, não. Porque não era uma tinta pronta, não é que eles chegavam lá na papelaria e falavam, me dá aí 100 ml de tinta nanquim. Da papiro. Né? Apenas 0,2. Não. Tem um lápis, né? 0,2. Então não era assim. Ó, aqui, ó, tá vendo? Outro rolo clássico, ó. Aqui já é uma coisa até mais parecida, né, com as nossas páginas, tá vendo? Ó? Mais largo um pouquinho, né, as divisões, as margens, ó. Mas é isso aqui, ó. Isso aqui é o rolo que originalmente a Bíblia ela foi escrita, né? Em rolos, eram diversos rolos. Então eles andavam com ou um ou outro, ou manuseava um ou manuseava outro. Hoje nós temos aí, se fosse para comparar, 66 rolos. Aqui é só. E agora? Quem é que enxerga aí? Se for, não foi? Deve ter pausado agora, né? Que ali ficou branco no branco, aí lascou. Mas vamos lá. Isso aqui, ó, manuscrito, pergaminho com um selo. Então é um pergaminho aqui, ó, simples, né? Não tem aquelas hastes de madeira, é só mesmo o papel enrolado. Aqui é um rolo só que foi enrolado nas duas pontas, então ficou esses parecendo dois rolos, mas um só. Aqui tem uma espécie de um lacre, que é chamado de selo. Isso aqui é uma espécie de carimbo, tá vendo? Não sei se dá para ver aqui, ó, mas aqui tem a gente chama de insígnia, né? Que é a marca, é o selo da pessoa que mandou escrever. Eu não sei se vocês já viram no Antigo Testamento também, tinha um anel de selar do rei. Já ouviram essa expressão? Já leram alguma coisa assim? Não? Isso, exatamente, ela mesmo, de Esther. Então o anel de selar, porque ele mandava uma mensagem e colocava o seu anel, que era a marca. Então quer dizer que aquela mensagem era selada pelo rei. Só podia abrir a pessoa autorizada. Se alguém abrisse, aquilo era um crime grave, né? Então no caso aqui, ó, tem uma espécie de carimbo, mas geralmente o anel mesmo da pessoa, ela selava, né? Isso aqui é uma espécie de cera. Então uma cera quente, era feito esse lacre de cera quente, a pessoa então marcava aqui o seu selo e isso era entregue. Então isso aqui é manuscrito já em pergaminho. Aqui poderia ser tanto papiro, ou seja, folha, como podia ser também pele de cabra ou de carneiro. Aí já durava muito mais, que era escrito numa espécie de tecido, né? Uma pele, os tecidos que se usavam, fazer roupa mesmo. Então já duravam muito mais. Só que os pergaminhos, os de pele de cabra e de carneiro, eles eram usados assim já num período anterior. Estou falando em relação a Jesus, né? No período anterior. Depois, em torno de 400 anos antes de Cristo, já começou sendo usado o papiro, que é o papel. E aí foram criados já os códices, o codex, que aí já é uma espécie de livros. Só que livro assim, por exemplo, com 2 livros, entendeu? Porque eram folhas muito grossas. Então você não conseguia colocar assim 2.000 páginas, que é o que tem a nossa Bíblia, né? Eu não contei direito não, mas depende, que tem umas de estudo, outras não, eu nem perdi a noção de quantas tem se for uma Bíblia comum, mas em torno de 2.000 páginas, não tinha como. Ali eles colocavam, às vezes metade de um livro, às vezes 2 livros, mas era um pouco difícil, não era manuseado, não tinha locomoção dele, não levava de um lugar para o outro não, tá? Então só para a gente entendendo aí, né? Eu mostrei isso aqui porque eu quero pegar algo de Apocalipse, só para a gente entender a visão que João teve. Deixa eu ver se é o próximo slide ou se é outro. É esse mesmo. Então, o que João viu? Qual foi a visão de João na ilha de Patmos? Foi isso aqui, ó. Tá vendo? Ó? Um pergaminho selado com 7 selos, ó. Tá vendo? Cada um desse aqui é um selo. É muito interessante, porque isso aqui é um pergaminho, né, simples. Você rompia esse selo, aí era aberto e você conseguia ler uma mensagem. Aí chegava desenrolando, ó, desenrolava ele, desenrolava, até chegar outro selo. Aí você rompia esse selo, lia mais uma mensagem. Desenrolava, chegar até o outro, rompia outro.
Lembra que a pergunta no capítulo 5 é: quem é que é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos? Não foi essa a pergunta? Porque aqui, cada selo era a revelação de um acontecimento na história ou no final dos tempos. Então, esse rolo aqui, ó, esse pergaminho, estava contido a revelação do final da história humana. E aí João teve essa visão aqui, ó, aproximadamente, não é que é exatamente essa, né? Eu acho que é um negócio só para a gente ter uma ideia. Mas ele não é que ele viu um livro como nós entendemos livro. O livro para ele era isso aí, ó, né? Pergaminho, foi entregue na mão do anjo, esse selo aí, esse pergaminho selado com 7 selos. Então esses selos aqui, quem era autorizado a abrir? Apenas Jesus, o cordeiro que foi morto, tal, né? E ele se acalmou um pouco, parou a choradeira. Então, manuscrito de pergaminho selado, tá? Deixa eu ver se eu faço mais um pouquinho para a gente ter a noção do, como diz meu filho, despausou? Ou está pausado ainda? Não, está pausado. Meu filho fala despausou. Não sei se existe isso aí, né? Ele inventa as palavras. Isso aqui é outro tipo de óstraco, né? Lembra aquele primeiro? A gente vê aqui, ó, que já é em outra forma. Então não é que tinha uma forma só, tinha várias formas. Era pedaço que eles pegavam lá e não é que eles tinham trabalho de lapidar, cortar certinho. Do jeito que via, né? Exato, bruto, né? Não tinha não. Então, não veio no padrão, né? O ISO 9002, sei lá que ISO que é. Não tinha ISO naquela época. Então, do jeito que dava, era aquilo que eles tinham mesmo. Ah, isso aqui dá para escrever, vamos escrever nisso. Ah, dá para escrever isso aqui, vamos escrever nisso. Ah, esse pedaço dá para escrever, então, quer escrever mais? Pega o maior. Escrever menos? Pega o menor. Mas era do jeito que estava mesmo aí, né? É lógico que aqui ele está deteriorado. É possível que o original, é bem provável que o original não fosse assim, né? Tão quebrado, talvez até um negócio mais trabalhado. Mas a gente está falando de quantos milhares de anos? Então, lógico que sempre tem pedaços aí que foram quebrados e tal. Mas está vendo aqui também, ó, outros caracteres, ó, que eram aqui, irmãos, era talhado mesmo na pedra, tá? Então, apesar que isso aqui é cerâmica, eu estou falando pedra, mas desculpa, não é pedra. Esse aqui, o óstraco, é cerâmica, tá? E eles aqui, ó, isso aqui para eles eram palavras normais, né? E para nós, não tem nem como descobrir. Para nós, os especialistas, eles até conseguem identificar, às vezes, uma frase ou outra. Bom, acho que a gente acabou aqui, né? Então, irmão, só para mostrar para vocês que a Bíblia, ela teve, e a história da escrita, essa última aula, né? Mas a Bíblia, ela teve um processo longo, muito trabalhoso para chegar onde nós estamos hoje, que é esse livro que todo mundo tem acesso, que está na nossa língua, que hoje tem centenas de versões, né? Que nos facilitam a compreensão. Bíblia de todo tamanho, gosto e para manusear tudo mais. Hoje tem Bíblia da mulher, Bíblia da vovó, inclusive tem Bíblia da vovó, Bíblia do pregador, Bíblia do, sei lá, aplicação pessoal, Bíblia para as crianças, tem um monte, né? Graças a Deus que estão contextualizando o negócio aí. Não sei se vocês sabem, mas tem Bíblia para criança em Minecraft, já viu? É sério, é muito interessante. Eu vi, dei uma olhada nela, nossa, que coisa interessante. Em Minecraft, tem outras mais aí, tem aquela Bíblia em ação, muito boa para criança, inclusive, viu? Vocês que têm umas 12. Uma dúzia de crianças. Chega lá, né? Então, concorda, mano? Concordado na terra está concordado no céu, não dá nada. Mas assim, a Bíblia em ação eu dei para o meu filho, porque em cada faixa etária tem uma Bíblia adequada, muito interessante. Então o Davizinho lá ganhou uma. São figuras, né? Bem grosso, porque ele não rasga fácil. Então eu tenho lá umas 5 Bíblias, que foi do Mateus, até hoje, de 12 anos. Então hoje ele tem 12 anos, ele tem uma Bíblia que a linguagem é própria para ele, a estética, tudo. Então isso é bênção de Deus, eu vejo como uma bênção de Deus, né? Desde a criancinha você já vai dando a ela essa possibilidade de ter contato com a palavra de Deus à medida que ela pode compreender. Então você pega uma Bíblia lá para um menino de 1 ou 2 anos, vai ter muita imagem, pouca escrita, muita imagem. Aliás, tem um aplicativo que, se vocês me lembrarem, eu coloco no nosso grupo, que é um aplicativo para criança. E ele vai ensinando a Bíblia através de joguinho.
só que ensinando a Bíblia. A criança tem que acertar aquele jogo que são respostas a respeito da história bíblica. É fantástico. A criança aprende brincando, porque ela aprende brincando. Ela só aprende brincando. Ela só entende algo que é proveitoso para ela fazer, que vale a pena, que ela vai fazer se é brincadeira, se diverte ela, né? Só que isso a gente já vai incutindo na cabeça dela as escrituras sagradas. Então, se vocês me lembrarem, eu coloco o link lá. É aplicativo na faixa Play Store, vocês baixam lá. Nossa, para o Mateus eu usei também, quando ele era bem criancinha, um negócio assim fantástico, não, de graça ainda, né? Só tem internet, claro, mas é de graça, não paga pelo aplicativo. E as Bíblias, então, tem um monte. Essa Bíblia em ação, também, se não me falha a memória, é criança de 7 a 9 anos. Muito interessante, porque foram os criadores da Marvel que fizeram ela. É a Bíblia em quadrinhos. Fantástica também, muito interessante. Então, a gente tem todos os recursos hoje aí, mas olha só as dificuldades todas que... Professor, uma dúvida. A Bíblia, foram vários livros, profetas que escreveram a Bíblia. Ela só foi escrita depois que passaram todos? Assim? Como assim? Bem, depois de Jesus... Não. Marcos, porque cada um foi numa época, né? Isso, não, Moisés lá escreveu de fato os rolos, tinha os rolos de Moisés. Então a gente está falando de 1400 e alguma coisa antes de Cristo, olha só. Moisés 1445 aproximadamente, Moisés ele escreve os 5 livros, né? Então lógico, foi escrito primeiro em pedra, os mandamentos por Deus inclusive, e Moisés então foi escrevendo, eles já usavam essas escritas e eles foram pegando as escritas de Moisés e só usando materiais diferentes. Então vem lá, vai depois Josué, então Josué também escreve, vem lá o primeiro e segundo reis, então o primeiro e segundo reis também foi escrito, não se sabe o autor não é certo não, alguns acham que foi Samuel, mas é só uma dedução, né? Aí vem lá de repente Salomão escrevendo cantares, provérbios e alguns salmos, não salmos foi depois, mas assim, cada um vai escrevendo na sua época, eles vão deixando registrado sim. Então, mas Jeremias escreveu. Junta tudo para chegarmos aqui. Quando junto isso aí a gente já está falando de Jesus para cá. Jesus para cá, que é a igreja. Os judeus sim, os judeus eles tinham 22 rolos, que eram os 22 livros do Antigo Testamento. Eles dividiam assim, a Torá, os 5 livros da lei, os escritos, que a gente chama de livros poéticos, né? Salmos, cantares, provérbios, Eclesiastes e o outro lá esqueci, e Lamentações, se não me falha a memória. E então eles dividem lei, os escritos e os profetas, que eram os 19, né? Que nós dividimos em 12 menores e 5, eita, conta ruim, 17, tá? 12 mais 5, 19. Então 12 menores de Josué até o que eu esqueci, e os 5 maiores que são Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, né? Então assim, esses escritos existiam, os judeus tinham todos eles, todos esses 22, eram 22 rolos que eles tinham. Nós dividimos em 39 o Antigo Testamento, só que a nossa divisão é porque assim, nós consideramos primeiro rei, segundo rei, primeiro Samuel, segundo Samuel, primeiro Crônicas, segundo Crônicas, eles consideravam um livro só, então lógico que diminui, mas o conteúdo é o mesmo, os livros são os mesmos, é só as divisões que vão diferir nós cristãos dos judeus, do Antigo Testamento. O Novo Testamento eles não consideram, então aí é só os cristãos que vão considerar o Novo Testamento como sendo também parte das Escrituras. Mas isso foi reunido, então, toda a Bíblia, todos esses 66 livros, aí já na nossa era, em torno aí de 300, do século IV mais ou menos, já foi reunido aí todos esses 66 livros que nós temos hoje. A partir daí saíram as cópias, que são 5 livros. As cópias até tinha antes, porque as cópias elas eram feitas, sempre foram feitas as cópias, desde sempre. Então, desde Moisés, sempre houve o copista, aquele que copiava, fazia as cópias, porque elas não duravam muito, né? Então tinha que ter, mas tinha todo um processo e tal. Tinham, como eu disse, pessoas específicas em Israel, que eram chamados de escribas. Esses caras eram os caras que... Tinha um sacerdote que cuidava disso, tinha os levitas que cuidavam disso, tinha os escribas que cuidavam disso. Então os escribas, a tarefa deles, a profissão deles, a atividade deles era só copiar as escrituras, mais nada. Esdras, por exemplo, né?
e eles se tornaram peritos na lei, doutores da lei, porque de tanto que eles copiavam, eles conheciam como ninguém as escrituras, né? E começaram a interpretar também. Mas o que acontece? As cópias sempre foram feitas desde sempre, porque sempre houve essa preocupação de preservar as escrituras sagradas, embora havia também a chamada, oh meu Deus, esqueci o termo, que é, meu Deus, a questão, o ensinamento oral, né? Então nem sempre eles mostravam, ensinavam o menino aqui, ó, tá vendo, está escrito, mas oral. Então era o ensino oral mesmo, eles iam falando, né? Porque eles gravavam mesmo. O menino judeu, o treinado, ele era capaz, com 12 anos de idade, ele era capaz de recitar os 5 livros de Moisés de memória. Né? Os irmãos ficam maravilhados. Ô André, você fala um capítulo todo. De 12 anos me dá um chapéu grande. Então, né? Só para ver assim como que eles davam importância, o valor que eles davam, e ainda dão até hoje. Então você pega qualquer judeu, um menino judeu, ele sabe as escrituras assim como poucos. Né? Então é uma vergonha para nós cristãos. Para nós é uma vergonha. E os nossos filhos muitas vezes não conhecem a Bíblia de uma maneira assim, superficial até. Né? Então isso é uma denúncia contra a nossa negligência, a nossa omissão e o nosso pecado de não estar ensinando os nossos filhos as Escrituras. Mas o que acontece? As cópias sempre foram feitas e do século IV mais ou menos, então a igreja, no seu primeiro concílio, já foi aí, inclusive decidindo quais livros eram inspirados ou não, e aí tem todo o processo, né? Não é uma coisa assim, alguém falou, não, isso aqui eu acho que é inspirado, isso aqui eu também acho, então não sei. Não, havia um critério muito minucioso, muito detalhado. Vamos ver se esse livro não entra em contradição com outros livros da Bíblia. Vamos ver se o que ele ensina não entra em contradição. Não entrando em contradição, opa, então é um critério para que ele seja aceito. Só esse? Não. Foi escrito por um apóstolo, por um profeta? Se foi, opa, mais um ponto. Então havia vários critérios para ser aceito como livro inspirado. Então tinham na época muitos escritos, né? Tinha, por exemplo, o Macabeus 1, Macabeus 2, tinha lá o livro de Esté, o livro de sabedoria, tinha o Bel e o Dragão, vários livros que a Igreja Católica depois, na época da Reforma, pegaram para introduzir na Bíblia deles. Porque esses livros tinham algumas histórias que davam base para a afirmação doutrinária da Igreja Católica, que a Bíblia mesmo não dava. Purgatório, penitência, um monte de coisa lá que a Bíblia não tem. Então eles tinham que se defender contra a Reforma Protestante, né? Contra o Martinho Lutero, que foi refutando. Isso aqui que vocês têm como doutrina, a Bíblia não mostra. Então é só as Escrituras. E aí, como que eles iam apoiar então a afirmação deles? Aí eles foram buscando outros escritos que já existiam, que para nós tem um valor histórico. Então, por exemplo, 1º e 2º Macabeus, esses livros, a maioria deles foram escritos no período a gente chama de interbíblico. É o período onde há um silêncio profético em Israel, que é do Antigo para o Novo Testamento. 400 anos se passaram, onde Deus não se comunicou por revelação escrita ao seu povo, entendeu? Esse é o período onde surge o Judas Macabeu, que foi um judeu que se rebelou contra a nação, meu Deus, que eu vou esquecer agora, os medos e os persas, se não me falha a memória, os medos e os persas, Grécia, e depois vem Roma, né? Então é nesse período de Grécia e Roma, onde quiseram até escravizar os judeus, e aí houve esse revolucionário judeu, chamado Judas Macabeu, né? Então ele escreveu esses relatos, as histórias de guerra, um monte de coisa. Então historicamente isso é até válido. Agora, assim, para considerar como livro inspirado, revelação de Deus, aí a igreja cristã não aceita. A igreja católica tem esses livros a mais. Por isso que quando a gente pega a Bíblia católica, ela tem lá 13 livros a mais, que me falha a memória. Tá? Mas não são inspirados. Mas assim, sempre houve cópias, não é só de Bíblia, tem livros antigos aí que eles são cópias das cópias das cópias, e nem por isso ninguém questiona esses livros. Lembra que eu trouxe na aula passada? Tem lá o livro de Platão, a Ilíada, né, que é um livro muito conhecido de Homero, que conta a história também das guerras e tal. Ninguém questiona, que é cópia da cópia da cópia da cópia, tem poucas cópias,
foi feita a primeira cópia depois de não sei quantos séculos, enquanto a Bíblia, 25 anos depois, já foi feita a primeira cópia. Então assim, se a gente pega historicamente, cientificamente, arqueologicamente, escrituristicamente, culturalmente, a Bíblia, ela tem muito mais credibilidade do que qualquer outro escrito da humanidade. Então é puro preconceito quando as pessoas falam, esse livro aqui não pode ser um livro digno de confiança. Por quê? Se essas pessoas elas confiam e acreditam em todos os escritos. Então a gente percebe que é puro preconceito